Olá pessoal, meu nome é Josiandro da Silva, sou estudante do curso de Licenciatura em Física no IFAC Sena Madureira e hoje estarei falando um pouco sobre a radiação térmica e o postulado de Planck e suas implicações, Tema esse que começou lá por volta de 1900, com Planck, que é a partir daí que dá origem à física quântica que conhecemos hoje, Bom, vamos falar um pouco sobre o que é essa radiação térmica, Vamos entender o que é isso. Então, a radiação emitida por um corpo devido à sua temperatura é chamada de radiação térmica. Todo corpo ele emite esse tipo de radiação para o meio que o cerca e dele a absorve. Se um corpo está inicialmente mais quente do que o meio, ele irá se esfriar, porque sua taxa de emissão de energia excede a taxa de absorção. Quando o equilíbrio térmico é atingido, as taxas de emissão e absorção são iguais, Obviamente. Feito esse primeiro contato com a radiação térmica, Vamos falar um pouco agora sobre a radiação do corpo negro. De forma geral, o espectro da radiação térmica emitido por um corpo quente depende de algum modo de composição desse corpo. No entanto, algumas experiências, mostram que há um tipo de corpo quente que emite espectros térmicos de caráter universal. Esses corpos são chamados corpos negros. Isso porque esses corpos, a sua superfície absorve toda a radiação térmica incidente sobre eles. E o nome é apropriado porque esses corpos não refletem a luz e são negros. Daí o nome é corpos negros. É um exemplo de um corpo negro, seria quase um corpo negro, seria qualquer objeto coberto com uma camada difusa de pigmento preto. Independentemente dos detalhes da sua composição, verifica-se que todos os corpos negros, estando à mesma temperatura, emitem radiação térmica com o mesmo espectro. Esse fato pode ser entendido como uma base em argumentos clássicos que envolvem equilíbrio termodinâmico. Vamos entender aqui, de acordo com o entendimento de corpo negro, o objeto com temperatura diferente de zero, emite radiação eletromagnética. De acordo com a física clássica, são vibrações térmicas dos átomos e moléculas que provocam aceleração de cargas, resultando na emissão de radiação. Fato esse que a física quântica prova o contrário, posteriormente, como vamos ver com o Planck. Aí a intensidade de distribuição de frequência de radiação depende da estrutura do corpo. Aí a radiação eletromagnética incidente sobre um objeto, parte dessa radiação é absorvida, parte refletida, o que no caso não acontece no corpo negro, O corpo negro é um objeto que absorve toda a radiação que atinge. Como exemplo, podemos observar nessa casca esférica, que tem um pequeno orifício aí, Podemos perceber que a radiação penetra no orifício, sendo parcialmente refletida e absorvida até ser completamente absorvida. Então, esse buraco dessa casca esférica, podemos dizer que ela se comporta como um buraco negro, que absorve toda a radiação, e podemos supor que um resultado insignificante escaparia dessa radiação, É isso mais ou menos que acontece com um corpo negro. Continuando. Bom, vamos ver um pouco sobre a teoria clássica, da radiação de cavidade, que nos diz que radiância espectral RT é a frequência dV, da energia emitida por unidade de tempo, potência, em radiação de frequência compreendida no intervalo da frequência, a frequência mais dV, dmi, desculpa,
por unidade de área de uma superfície a temperatura absoluta T. Então, a teoria da radiação da cavidade nos diz também que a integral da radiância espectral RT Ni sobre todas as frequências é a energia total emitida por unidade de tempo por unidade de área de um corpo negro a temperatura T. Então, resumindo tudo, a radiância será essa formulazinha que podemos ver no nosso slide, RT integral variante de zero a infinito de RT Ni dNi. Essa teoria foi proposta lá no início do século, né? O Rayleigh e Jeans, que fizeram o cálculo da densidade de energia da radiação da cavidade, no qual esses resultados, esses cálculos deles, mostrou que há uma série de divergências entre a física clássica e os resultados experimentais adquiridos por eles. Bom, continuando aqui nosso estudo sobre radiação térmica, falaremos agora um pouco sobre a lei do deslocamento de Wien, que nos diz que o experimento indicar que o comprimento máximo variando do infinito será 1 dividido para t. Mais precisamente, comprimento de onda máximo é igual a t, t igual a 0,2898 vezes 10 elevado a menos 2 mK, seria a lei proposta por Wien, né? Esta expressão dele que mostra que a potência irradiada por unidade de área varia apenas com a temperatura. Ela não depende do material de sua cor, entre outras características do corpo. O valor de R nessa expressão indica a rapidez com qual o corpo emite energia. Por exemplo, se a temperatura for triplicada, a energia emitida será aumentada. Corpos reais, eles irradiam menos energia por unidade de área que o corpo negro, né? Para calcular a energia irradiada por esses corpos, seria necessário a inclusão de um parâmetro denominado emissividade, representado pela letra grega epsilon, e essa emissividade depende das características do material, como por exemplo cor, composição da sua superfície, entre outros. E esse valor, né, dessa emissividade ficará entre 0 e 1. Bom, continuando, falaremos um pouco agora sobre a lei de Stefan Boltzmann, né, que é a lei da radiância. RT seria igual a ômega, né, ômega T a quarta. Essa é a lei proposta por Stefan Boltzmann. Essa lei que todas as tentativas feitas para obter a forma dessas curvas, usando a física clássica, falharam, né? O Stefan Boltzmann, precisamente, né, determinou essa constante de Stefan Boltzmann sendo 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, que é a constante de Stefan Boltzmann. Continuando o nosso estudo da teoria clássica da radiação da cavidade, essa lei fala que a teoria eletromagnética clássica é usada inicialmente para mostrar que a radiação dentro da cavidade deve existir na forma de ondas eletromagnéticas estacionárias, com nós nas superfícies metálicas. Alguns argumentos geométricos são usados para contar o número de ondas estacionárias com frequência no intervalo de Ni a Ni mais dNi, para determinar como esse número depende de Ni. Usa-se então o resultado da teoria cinética clássica dos gases para calcular a energia total média dessas ondas quando o sistema está em equilíbrio térmico.
A energia total média depende, na teoria clássica, apenas da temperatura T. O número de ondas estacionárias no intervalo de frequências multiplicado pela energia média das ondas e dividido pelo volume da cavidade nos dá a energia média contida em uma unidade de volume no intervalo de frequência Ni a Ni mais dNi. Esta é a quantidade desejada à densidade de energia, que é diretamente proporcional à radiância espectral calculada lá por Rayleigh-Jeans, né, no início desse século. Vamos falar um pouco agora sobre a radiação do corpo negro dos espectros contínuos. Na derivação da fórmula, a radiação emitida por um corpo negro é meramente uma amostra da radiação que está contida dentro de uma cavidade. E essa radiação interna está sendo emitida por elétrons oscilantes existentes nos átomos das paredes e também continuamente absorvida por esses mesmos átomos. Na teoria clássica, os elétrons podem emitir radiação eletromagnética com qualquer frequência ou comprimento de onda, né? Desde que o comprimento de onda corresponda a ondas estacionárias que se ajustem adequadamente na cavidade. Então, a energia média de cada oscilador está relacionada com a temperatura, mas todas as energias são possíveis a partir da distribuição de Boltzmann, da termodinâmica clássica. Era sabido que no equilíbrio termodinâmico a probabilidade de cada oscilador ter uma energia é proporcional à equação E elevado a menos E kBt, né? Continuando, vamos falar um pouco da radiação do corpo negro. Aí na visão, né, clássica de Rayleigh-Jeans. Segundo esses autores, o objeto que absorve, o corpo negro seria o objeto que absorve toda a radiação que o atinge. Ela seria uma cavidade metálica em temperatura uniforme T. As paredes emitem radiação térmica como resultado da aceleração das cargas dos elétrons, né, promovida pela agitação térmica desses elétrons. Vou passar um pouquinho aqui, continuando. A ideia essencial desse estudo de Rayleigh-Jeans é que o interior da cavidade é preenchido com ondas eletromagnéticas estacionárias. O número de ondas estacionárias com dado comprimento de onda depende do comprimento de onda e do volume da cavidade, conforme podemos ver no nosso slidezinho aí. Continuando. Segundo Rayleigh-Jeans, né, cada onda individual contribui com uma energia kBt para a radiação na cavidade, onde Kb, né, é a constante de Boltzmann, que na literatura é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joules. K, né? A potência irradiada pelo corpo negro em um dado comprimento de onda particular está relacionado com a energia por uma unidade de volume dentro da cavidade, onde eles chegaram à seguinte expressão, né? N modos vezes a média dividido pelo volume da cavidade. Aí, associar energia a ondas, de acordo com a física clássica, né?
A energia de uma onda pode ter um valor, qualquer valor. Porém, sistema com muitos entes físicos, mesmo tipo, em equilíbrio térmico entre si, a uma temperatura T, e seria igual a o princípio da equipartição de energia, né? Que é a energia cinética média por grau de liberdade, kT, dividido por 2. Isso seria o mesmo valor para todas as ondas estacionárias, não depende da frequência. Então foi chegada à seguinte expressão, né? Epsilon é igual a kBt, né? Onde kB é a constante de Bolt. Bom, o que seria esse princípio da equipartição de energia? Então, o equilíbrio térmico é garantido pelo fato de que as paredes de qualquer cavidade vão sempre absorver e irradiar novamente a energia, né? Em diferentes frequências e direções, mesmo com uma pequena quantidade de radiação incidente sobre elas. Com isso, as diferentes ondas estacionárias podem trocar de energia gradualmente, como é necessário para que o equilíbrio seja garantido. Então, com base nesses argumentos, né, a teoria cinética dos gases, cinética clássica, chamou isso de lei ou princípio da equipartição da energia. Que esta lei afirma que para um sistema de moléculas de um gás em equilíbrio térmico, a uma temperatura T, a energia cinética média de uma molécula por grau de liberdade é kT dividido para 2, onde kT, como foi falado antes, é a constante de Bolt. Bom, um grande problema da equação de energia da física clássica é que no limite de baixa frequência, o espectro clássico se aproxima dos resultados experimentais, mas à medida que a frequência cresce, a previsão teórica vai ao infinito. Então, com base na experiência, né? A experiência ela mostra que a densidade de energia sempre permanece finita, que no caso é o que deveria acontecer. Na realidade, a densidade de energia vai a zero para frequências muito altas. O comportamento grosseiro não realista dessa previsão da teoria clássica para alta frequência ficou conhecido na física aí como a catástrofe do ultravioleta, né? Que esse termo ele sugere que a não validade da teoria clássica nessa região, né? O fato esse que coube a Planck, né, posteriormente a Rayleigh-Jeans, resolver isso, né, através da sua equação juntamente com seu constante. Bom, vamos falar agora um pouco da radiação do corpo negro, predição clássica de Rayleigh-Jeans, né? Conhecer um pouco dessa lei. Então, o resultado clássico é conhecido como lei de Rayleigh-Jeans. Essa formulazinha que podemos ver aí na nossa tela, que dá a intensidade irradiada e para um dado comprimento de onda a temperatura para um dado comprimento de onda e temperatura, né? Onde C é a velocidade da luz no vácuo. De acordo com essa figurazinha no nosso slide, podemos ver, né, os resultados experimentais e o comportamento esperado classicamente da emissão de um corpo negro a uma dada temperatura T. E o problema da catástrofe do ultravioleta mencionado anteriormente, né? Esse problema da física clássica, né? Então,
A teoria clássica, ela dá resultados satisfatórios para baixa frequência. Portanto, vamos ver a formulazinha, Epsilon implica em kBt, onde a frequência é igual a zero, né? Tende a zero. A discrepância para altas frequências poderia ser eliminada se por algum motivo houvesse um corte, tal que epsilon tenderia a zero e a frequência tenderia ao infinito. Aí somente Planck, né, em 1990, descobriu que é possível obter epsilon ni desde que seja considerada a discretização da energia, que pode ser chamada também da quantização, né? A quantização da energia. Isso contradiz a lei da equação da energia clássica. Então, vamos ver agora o que Planck fez, né? Vamos ver a radiação do corpo negro de acordo com o Planck. Pouco tempo depois, de outubro de 1990, Planck descobriu que, por tentativa e de um erro, né, uma função matemática que descreveria adequadamente a forma das curvas em todas as temperaturas. Forma essa que está presente aí, podemos ver no nosso slide, a fórmula que Planck chegou, né? 2π ckBt dividido para lambda elevado a quarta. Então, esta função contém uma nova constante, h, que hoje em dia ela é chamada constante de Planck e que descreve corretamente os resultados experimentais ao assumir um valor numérico h igual a 6,626 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo, né? Planck então pensou em maneiras para justificar esta fórmula. Ele finalmente introduziu uma modificação na derivação clássica de obtenção da fórmula. Esta modificação era tão radical que ninguém, nem ele mesmo, a levou muito a sério. Só posteriormente, né, conseguiram a comprovação desses dados experimentais conseguidos por Planck. Então, quais seriam as hipóteses de Planck, né? A fórmula de Planck pode ser obtida ao assumir que apenas energias particulares possam ser emitidas e absorvidas pelos átomos das paredes. Planck sugeriu que um elétron no átomo pode apenas absorver ou emitir energia apenas através de pacotes discretos, chamado quanta, né, que deriva dos quantos, que posteriormente, né, Einstein chamou isso de fótons, né. Planck também assumiu que as energias são proporcionais à frequência da radiação emitida. Aí chegou a seguinte expressão: E elevado a enésima, né, é igual a NH-ni. Esta é a expressão de Planck, né, para a radiação do corpo negro. Então, Planck assumiu que os átomos nas paredes da cavidade apenas poderiam ter energias NH-ni, onde N é inteiro, de 0 ao infinito, né? A constante de Planck já é estabelecida na literatura, 6,626 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo, onde Ni é a frequência natural do átomo em Hertz, né? As energias possíveis de cada átomo podem ser representadas por um conjunto de níveis de energia, como mostrado no esquema ao lado. Nesse esquemazinho podemos ver os diferentes níveis de energia, né? Os diferentes espectros de energia propostos por Max Planck. Bom,
Devemos lembrar que Planck não alterou a distribuição de Boltzmann, né? Tudo que ele fez foi simplesmente tratar a energia das ondas estacionárias eletromagnéticas, oscilando sinusoidalmente com o tempo como grandeza discreta em vez de contínua. Então, suponha que agora que um átomo está no enésimo estado quantizado, na qual a energia En igual N é 1. O que acontece quando ele emite radiação? Após a emissão de radiação, o átomo estará em um estado de menor energia, mas essa energia deve ainda ser um dos valores quantizados permitidos. Suponha agora que o estado final seja o enésimo estado quantizado, né? No qual a energia do enésimo é igual a m é 1 com m menor que n. A conservação da energia indica que a radiação emitida deve ter um valor n menos m, que é igual a n menos m é 1. Essa quantidade de energia eletromagnética foi posteriormente chamada de fóton por Einstein, né? Substituindo aí o termo quanto proposto por Planck. Então, continuando as hipóteses de Planck, as flechas indicam possíveis transições entre os níveis de energia e seus comprimentos correspondentes às energias dos fótons que seriam emitidos. Podemos ver nesse esquemazinho ao lado, né? O fóton menos energético, ou seja, o menor quanto de energia eletromagnética que pode ser emitido correspondente a uma transição, setinha para baixo, né? Entre níveis adjacentes. Com base em todos esses dados experimentais observados por Max Planck, né, ele formulou o seguinte postulado: qualquer ente físico com grau de liberdade cuja coordenada executa oscilações harmônicas simples pode possuir apenas energias totais que satisfaçam a relação NHNI, com esse N variando de 0, 1, 2, 3 até o infinito, né? Onde Ni é a frequência de oscilação e H é a constante universal, como já dissemos o valor dessa constante de Planck, né? Vemos aqui um exemplo, né, de radiação do corpo negro, algumas aplicações dessa radiação, que nessa imagem, a imagem infravermelha, né, de uma pessoa segurando um fósforo. A imagem tem um código de cores para mostrar as diferentes temperaturas. Podemos ver que o branco e o vermelho profundo da chama na palma da mão da pessoa, né, onde os vasos sanguíneos estão mais próximos à superfície da pele. Notem também, né, que o azul dos seus óculos frios, né, são o espectro da radiação, né. Cada cor tem o seu espectro, um maior, um menor. Então, o maior vai se sobressair, né, como o vermelho e o azul. Bom, terminada aqui a parte teórica, vamos ver agora uma demonstração, né, dessa radiação do corpo negro através de uma simulação que podemos encontrar no PHET. Bom, já abrimos aqui a nossa simulação. Vamos ver o que acontece com a radiação do corpo negro, né, quando aumentamos ou diminuímos
a temperatura, né? Com aumento ou diminuição da temperatura. Inicialmente, vamos ajustar aqui nossa simulação, colocar valores, identificador, intensidade. Bom, vamos partir do princípio da radiação do Sol, né? Vamos diminuir essa temperatura, ver o que acontece com o nosso gráfico. Diminuindo a temperatura. Bom, veja o que acontece. Vamos colocar até a lâmpada aqui na nossa simulação. Até a radiação emitida por uma lâmpada. Bom, percebam a radiação do Sol até a radiação da lâmpada, o que acontece com o nosso gráfico, é a nossa curva. Então, à medida que a temperatura diminui, o pico da radiação de um corpo negro se desloca para menores intensidades e maiores comprimentos de onda. Pode observar que acontece justamente isso. Comprimento de onda maiores, né? Com a diminuição da temperatura. E se aumentarmos, né? Aumentando a nossa temperatura aqui, pode observar que acontece o oposto, né? Ocorre aí, serão encontrados menores comprimentos de ondas, né? Bom, e podemos perceber também na simulação a variação do espectro da cor dessa estrela aqui do infravermelho, ó, que acontece quando diminuímos a temperatura, né? Que ela vai cai lá, vai para uma cor vermelha, né? Espectro vermelho. Bom, pessoal, era isso. Espero ter ajudado vocês aí a entender um pouco sobre radiação térmica e o postulado de Planck, né? E suas implicações. Era isso. Até a próxima.